Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja estudando bastante. Continuando o nosso vídeo sobre plano de contas, então vamos ver a outra parte aqui, são as chamadas contas de resultado. Bom, novamente, nós não vamos entrar no detalhe de todas as contas, mas aquelas que afetam a nossa disciplina de contabilidade de custos. Então, primeiramente, aqui nós temos as receitas, que são as receitas brutas. Essas receitas aqui, algumas empresas optam, por exemplo, a colocar no plano de contas uma única conta e os controles auxiliares é que vão separar se eu quero receita de venda no mercado nacional, internacional, estadual, interestadual, à vista, a prazo, enfim. Então, o plano de contas é para atender às informações da empresa, para tomar decisão, além do registro fiscal também. Então, esse desdobramento aqui das contas ela vai depender do interesse da empresa também, respeitando, claro, a lei que ela tem que ter, mas lembrando que o plano de contas ele foi feito para atender às informações da empresa e, subsidiariamente a isso, ele atende também ao fisco. Bom, dito isso, então, nós temos aqui as deduções de vendas, por exemplo, que são aquelas deduções que incidem diretamente sobre as vendas, né? Então, por exemplo, nós temos aqui ICMS sobre vendas. Esse ICMS sobre vendas são aquele imposto que é destacado lá na nota fiscal. E esse imposto, quando a gente faz o desconto dele, tem que lembrar se a empresa é optante pelo Simples ou não. Então, no caso de empresa optante pelo Simples, some o ICMS sobre vendas e aparece Simples. Mas aquela tabela que vocês já viram do Simples Nacional, ela embute vários outros tributos. Então, nós temos, por exemplo, lá em uma empresa industrial, lembrando que o Simples ela não é um padrão, né? Então, você tem para a empresa comercial, para a empresa de serviço, para a indústria, elas são diferentes. Então, no caso lá, embute o ICMS sobre vendas, o IPI, PIS/COFINS, entra também os encargos, alguns encargos trabalhistas também. Então, vocês vão observar lá. Lembrando que, por exemplo, uma empresa que está no último nível já do Simples, ela já está faturando bastante, ela perde o crédito de ICMS. Então, nesses casos, alguns casos, compensa fazer uma conta se não vale a pena ela desenquadrar do Simples, perder o benefício de um tributo um pouco mais barato, mas ela vai ter o crédito de ICMS que reduz o custo dela. Então, essa conta é uma conta que tem que ser feita separado. Bom, aí nós temos então o 3.2, que é o custo da mercadoria vendida, o famoso CMV, né? Então, o CMV, eu tenho o CSP, que é o custo do serviço prestado, tem o CSV, que é o custo do serviço vendido, então a gente não vai entrar muito nesses detalhes, mas, por exemplo, o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, vocês conhecem bem. Quando que acontece o CMV? Quando eu vendo a mercadoria. Então, quando eu compro mercadoria, ela vai lá no estoque do ativo de mercadoria. Ela só vem para a CMV no momento que eu vendo, e aí eu preciso definir qual é o critério de inventário de estoque. Se é um inventário periódico, se é permanente. Naquele vídeo anterior vocês já viram sobre isso. Então ele só vai virar CMV no momento que eu vendo e aí eu vou escolher o meu critério de controle de estoque, né? E aí normalmente se usa muito o custo médio para isso. Bom, aí então eu tenho o CPV, que é o custo do produto vendido. Veja que ele está no mesmo nível do CMV. Quando que acontece CMV? Da mesma forma, eu tiro do meu produto acabado. Só que o produto acabado ele é uma composição de matéria-prima, mão de obra e CIF. E como é que eu sei isso? Então nós teremos o semestre todo para poder entender isso, né? Como é que eu calculo o custo do meu produto fabricado, que é o produto acabado, para depois virar CPV? Bom, aí eu tenho as despesas operacionais, que são as despesas, por exemplo, comerciais, tá? Vamos falar aqui das despesas comerciais, né? Veja que na despesa comercial aqui eu tenho comissão sobre vendas, que a gente já viu que é um custo variável, porque quanto mais eu vendo, mais comissão eu pago, né? E aí tem outros gastos aqui, por exemplo, os salários, né? A conta salários ela vai aparecer no plano de contas várias vezes, a conta salários. Se for da área comercial, ela entra em despesa comercial. Se for da área administrativa, entra em despesa administrativa. Se for salários da fábrica, ela vai compor o custo do produto, então ela não vai direto para a RE. Então, voltando, despesa comercial vai direto para a RE, que é o resultado do exercício. Despesa administrativa vai direto para o resultado do exercício. Já o salário da fábrica, ela irá compor o custo do produto. Ela só vai aparecer no DRE depois que esse produto for encerrado, vai para produto acabado, fica no estoque esperando ser vendido e no momento da venda, então, aí ele vai para a RE. Outras contas
que nós temos aqui, ela pode até aparecer em outros grupos também, né? Por exemplo, aqui, ó, INSS, alimentação, vale transporte. Aí a pergunta é, mas o vale transporte, professor, ele é custo ou é despesa? Então, dependendo da natureza dele, né? A gente vai ver isso um pouquinho daqui a pouco. Então, por exemplo, aqui nós temos uma despesa administrativa, ó, aquilo que eu falei para vocês, algumas contas se repetem, ó. Então, eu tenho aqui salário, prolabore, viagens, estadias, então são contas que se repetem, ó, INSS, fundo de garantia, dentro de despesa administrativa. Aí eu tenho aqui a receitas e despesa financeira, né, que é o resultado financeiro. Então são, por exemplo, aqui juros que eu estou cobrando de alguém, ou de um dinheiro que eu emprestei, ou do meu cliente, e eu tenho juro que eu pago para o setor bancário, ou pago para o meu fornecedor, né? Esse juro aqui não é aquele juro que está embutido. Então, por exemplo, se eu compro uma máquina, e a máquina na nota fiscal, você perde o direito de desconto, né? Digamos assim, uma máquina que custa 100 mil reais. À vista ela custaria 95, mas eu optei por pagar 100 parcelado. Então na nota fiscal ela está embutida, então esse juro não é contabilizado. Agora, se eu pago, por exemplo, 95 mil reais e eu atrasei algum pagamento, aí eu vou lançar esse juro aqui em despesa financeira, né? Juro passivo que a gente chama também. Bom, aqui nós temos despesas, outras despesas tributárias, que são aquelas que não incidem sobre a venda, porque aquilo que incide sobre a venda vai lá em cima, lá no minhas contas de resultado. Então eu tenho outras despesas tributárias aqui também. Esse ganho ou perda de capital aqui, não vale a pena comentar agora, rapidamente, o que é o ganho ou perda de capital? Quando eu tenho digamos, eu tenho um terreno que eu paguei 100 mil reais e vendi por 150 mil reais. Então essa diferença é um ganho tributário, é um ganho de capital sujeito então à tributação do imposto de renda, por exemplo. Então digamos assim, ó, eu tenho lá no meu ativo um imóvel que é 100 mil reais e eu vendi por 150, então a receita é 150, custo 100 mil, ganho 50 mil. Aí eu pago 25% sobre 50 mil reais. Aí é o momento que o fisco, né, o governo participa desse lucro também. Ele quer uma parte desse lucro na forma de tributos. Provisões fiscais, tá? E aí nós temos então uma estrutura da conta custos. Esse aqui então nós vamos ver agora a estrutura da conta custa no próximo vídeo. Nós vamos ver então aqui custos, como é que monta essa estrutura de custos. Então até o próximo vídeo.